Olá e boa tarde, bem-vindos a mais uma Dakota Talk. Esta é dedicada ao Air Venture, é o maior festival aéreo do mundo que acontece em Oshkosh, nos Estados Unidos da América, normalmente na última semana de cada ano. Começou hoje e por causa disso digamos esta conversa para que, apanhando a experiência de quem já foi dentro do Vintage Aero Club este evento e parecendo também aqui com alguma da informação que agora está disponível online sobre esse evento, podemos estar aqui a falar um bocado do que acontece lá, porque é que é importante, porque é que é altamente reconhecido na aviação, porque é que é relacionado também com o vintage no que diz respeito a aviões antigos e históricos, e depois também porque é que pode haver aqui ideias para que se calhar no futuro podemos falar um bocadinho mais dele. Vamos falar de várias coisas, uma delas é a história de quem organiza, vamos falar um bocado como é que este evento se organiza pela voz de quem já lá foi, vamos estar aqui em ambiente de conversa para tentar abordar alguns dos temas das muitas coisas que acontecem e depois vamos também aqui acompanhar um dos vídeos que está neste momento a dar em direto imagens desse evento para que possamos comentá-lo. Vamos então começar pela EAA. A EAA é a Experimental Aircraft Association, é uma associação de aviação experimental americana que nasceu em 1953 e que começou em Milwaukee, que fica no Wisconsin, no estado perto de Chicago, e que ao longo do tempo dedicou-se a fazer atividades que promovessem a construção amadora, a construção em casa de aviões e helicópteros e autogiros, tudo o que voa do ponto de vista amador, que depois cresceu para outros patamares como a aviação clássica, os Warbirds e também a aviação acrobática e mudou de espaço quando foi necessário haver, para uma concessão maior de sócios, um espaço maior para a sua conferência anual. Ela acontece então em Oshkosh, essa cidade que fica para aí a 2 ou 3 horas a norte de Chicago e que durante uma semana reúne este festival aéreo maior do mundo, que não é muito mais do que um festival aéreo, é uma concentração de tudo o que voa e que vamos passar a falar um pouco mais à frente sobre o que é que lá acontece. Para isso, vamos começar então já pelo António, que é um dos nossos recordistas que foi lá pelo menos 2 vezes, temos mais gente na sala que já vem falar mais do que uma vez. António, foste em 2014 e 2019, já sei essa parte, e também já sei que tens uma fita para mostrar que é basicamente o bilhete de entrada quando se chega lá à porta de entrada. Conta-nos como é que se entra, como é que se dorme lá durante uma semana inteira e o que é que se faz durante essa semana inteira. Ora bem, este é o bilhete para a semana inteira. Cada dia da semana tem uma cor diferente para depois ajudar na entrada para a zona do aeródromo. Para ajudar a identificação das pessoas, obviamente é preciso pagar para entrar. Isto é um evento muito grande e precisa de fundos para funcionar. Dormir durante a semana toda faz-se da maneira mais simples, que é fecha-se os olhos e dorme-se. Geralmente numa tenda ou numa caravana ou numa autocaravana, algo do género. Ali à volta não há muitos hotéis. Então, deve haver um mega parque de campismo, porque estamos a falar de milhares e milhares de pessoas. Há um parque de campismo muito grande que se chama Camp Scholar, ou Scholars, como preferires dizer, que fica organizado todos os anos por corredores, digamos assim, e basta ir para uma zona que esteja vazia e montar lá a tenda. Depois há zonas separadas para as caravanas e para as autocaravanas, algumas com eletricidade, outras com geradores, há para todos os gostos. Tudo o que o pessoal quiser, há lá. E depois, ao longo de uma semana, suponho que o programa, suponho é estranho dizer, porque não é suponho, tenho a ideia concreta, que é muito complicado de conseguir tocar todas as quintas, porque há tudo, há palestras, há eventos, há filmes, há apresentação de produtos, há o próprio festival aéreo, aos aviões a aterrar, a descolar, há tudo. Como é que se gera isso, já que foste lá 2 vezes, como é que foi a diferença de um ano para o outro e o que é que foi diferente de um ano para o outro? Para mim, a maneira mais fácil foi usando a app. Eles têm uma appzinha, já em 2014 tinham, em 2019 já estava melhor ainda, melhoraram, em que dá para ver todo o horário, tudo o que vai acontecer nesse dia e nos dias para a frente, e nós conseguimos selecionar o que é que queremos ver. É impossível ver tudo, completamente impossível, não há hipótese nenhuma de conseguir assistir a todas as coisas que vão acontecendo, e então selecionar naquele horário que tem na aplicação
para ver o que é que nós queremos ver. Depois ainda há a parte complexa da logística, porque isto é um aeródromo e o aeródromo em si é grande. Se nós queremos ver uma coisa que é numa ponta do aeródromo para ir para a outra, embora haja uns autocarrozinhos que fazem o transporte, é complicado. É muito complicado. Pois é, então vamos falar um bocadinho de áreas e mais ou menos genericamente o que acontece, depois vamos ao detalhe. Temos aqui duas coisas para dizer, entretanto. Vamos pôr nas notas aí 2 links que são vídeos que costumam estar a dar em direto imagens de Oshkosh. Vamos também pôr, se calhar, links para a página do Festival Aéreo para que depois possam ter acesso também aos trailers e aos vídeos que posteriormente depois são colocados. Não se esqueçam também, a IAA está presente nas redes sociais todas e nós, ao longo da semana, no Vintage, vamos pôr também aqui uma data de posts ou teasers, o que quiserem, para irem observando ao longo da semana. Para aqueles que genericamente possam não perceber, o Festival Aéreo ocupa um aeródromo bastante grande, com 2 pistas grandes, de perto de 3 km cada uma, portanto, coisas grandes. Porquê? Porque no mesmo sítio, em Oshkosh, está também presente uma das empresas de construção para veículos militares e para combate a incêndio, que é esta marca Oshkosh, razão pela qual existem 2 pistas grandes, mas dentro dessa pista também, num dia normal, está construído o Pioneer Field, que é um aeródromo ainda de relva, tal qual como se foi separado nos anos 30 e 40, da qual depois normalmente saem os voos até de voo de helicópteros para batismos na zona do Festival Aéreo. Portanto, é uma coisa de aviação a acontecer ao mesmo tempo, bem coordenada, vamos falar nisso mais à frente, mas para terem uma ideia, a zona do campus, se quiserem, está organizada em aviões clássicos, aviões experimentais, aviões acrobáticos e os Warbirds. 3 grandes zonas que depois normalmente cimentam-se ou são pulverizadas com aviões cujas tripulações decidiram ou estacionar ou dormir ao lado do avião. Genericamente o camping e o parking. Nesse espaço grande, só com aviões, também haverá este parque de campismo que o António estava a falar, e depois há uma data de outros espaços de exposição onde os vários promotores têm os seus produtos em exposição, desde a Cessna, desde a Boeing, Airbus, ao produto às lojas de pilot shop, todas aquelas que nós vamos falar estão lá presentes, além de depois uma área que tem a ver com workshops, e depois ainda um próprio museu e a sede da IAA, que também fica no aeródromo, e tudo isso funciona, e lá está. É difícil, como o António disse bem, termos tempo para tudo. Vou pôr em linha o Jorge, que já foi lá também em 2019. Jorge, tu tens aí várias coisas. Tens uma t-shirt de Oshkosh. Um polo. Um polo, desculpa. Então, nesse polo, trouxeste várias coisas. Na altura, usava-se, e suponho que ainda se possa vir a usar, jornais, que eram distribuídos diariamente. Como é que isso funciona? O jornal tinha notícias do dia? Como é que isso funcionava? Aliás, o jornal chama-se IAA Adventure Today. Acertei. Então era o que é que ia acontecer no dia? Cada dia sai um jornal, estes são os jornais da semana em que lá tivemos, e tem uma quantidade de coisas, artigos sobre tudo e mais alguma coisa da aviação, e o programa, como o António disse, há uma app, mas às vezes é difícil, ou é caro, estar sempre com rede, de maneira que temos também o programa em papel, ali no jornal, são para aí 4 ou 5 folhas, portanto por aí já se pode ver mais ou menos que tempo livre é coisa que não há em Oshkosh. Claro. Manhã, à tarde, à noite, destes festivais. Tudo, né? Então, vamos depois simular um dia nas vossas experiências em que lá estiveram. Filipe, nós conseguimos assistir ao live que está a acontecer agora? Está a dar na gravação ou não? Falta o teu som? Então, se estão todos a ver aqui, genericamente, vou passar aqui ao André. André, conta-nos, o que é que estamos a ver aqui na imagem que se vê uma torre de controle e alguns aviões? Eu gostava de ver, mas não aparece nada. Não te aparece aí nada, pensei que tivesse acesso. É a mesma imagem do EA Live. E se não tens, não faz mal. EA Live do YouTube? Sim, é essa, não é, Filipe, que tinhas falado há pouco, não é? O link está nas notas, se for André às notas, e é o primeiro do YouTube. É aquela que se vê a torre de controle, não é? Que por acaso, no meu lado,
Que por acaso está a falhar agora. Exatamente. Só por acaso. Está a falhar agora e agora já está outra vez a funcionar para mim, não sei se para vocês está. Já tem. Eu estou a ver uma que tem Bs 25 e dá cotas em cima. Então pronto. Embaixo tem os aviões com as tendas por baixo das asas e ao lado tem vê-se as duas pistas. Então, nesse vídeo não é mesmo o que eu estou a ver e, portanto, suponho que tenha aqui um problema também de feeding. O tal que o André estava a dizer há pouco, que é de vez em quando eles param de dar o que estavam a dar. Se isso aconteceu, vamos voltar para a outra, que é o link que tu tens a seguir, que é o da EAA. A EAA vai ter então estes links na página oficial que mostram webcams em direto, e eu estou só aqui à procura da próxima, mas se encontrares o vídeo da EAA e quiseres começar a falar do que é que estamos a ver, força, André. Vou pôr aqui o Combine, que pelo menos assim vemos 3 e percebemos o que é que está a acontecer. O Combine é aquelas 3 câmaras, é isso? Exatamente, eu tenho os 3 neste momento. É isso, o que é que estás a ver? O que eu consigo ver neste momento é na câmara principal do topo, presumo que seja igual para todos, temos o Warbird Alley, que é onde, pelo menos para mim, que sou mais aficionado da aviação militar e principalmente da aviação militar clássica, que hoje em dia está nas mãos de privados, é uma das zonas mais interessantes de Oshkosh, pelo menos que eu gostei mais de visitar. Também concordo contigo. Temos vários B-25s aqui em linha, alguns DC-3, temos também T-33 e T-37 e L-39 Albatross, assim de repente. Eu, quando lá fui em 2010, lembro-me perfeitamente que era onde estavam concentradas a maior parte dos aviões que eu nunca tinha visto na vida, porque tinham sido operacionais tanto na Força Aérea Portuguesa como noutras Forças Aéreas Europeias, noutras décadas que eu não estava ativo na aviação. E, de facto, é um alley, como eles chamam o Warbird Alley, que é um sonho de caminhar. Principalmente ao final do dia, em que uma pessoa, como alguém já referiu, podemos estar debaixo das asas dos aviões, podemos ver o pôr do sol dali, relaxar, não há vedações, não há linhas, é tudo na base da confiança e no bom comportamento dos visitantes do Airshow. Então, diz-me uma coisa, entre o sítio onde tu estás, algures a ver uma exposição de outra marca qualquer e esta zona do Warbird Alley, tu podes ir à vontade, não há barreiras e, portanto, podes estar aqui à volta deste avião literalmente tocando. Literalmente, uma das memórias que eu tenho de quando fui aos Oshkosh foi estarmos ao pôr do sol a descansar. Pois isto é muito cansativo, caminha-se muito e é muitas horas em pé durante toda a semana. Lembro perfeitamente de estarmos a ver o pôr do sol deitados debaixo da asa de um B-25, que era o Panchito. Ao nosso lado tínhamos um F-16 dos Thunderbirds e do outro lado tínhamos um P-38, que é muito famoso, que é o Glacier Girl, que foi recuperado de 200 metros de gelo no Polo Norte. E lembro perfeitamente dessa visão e foi incrível porque é sem igual a qualquer outro festival aéreo. All live pode acontecer, não é? Tirar o som desse vídeo ou baixá-lo. Percebem, nós conseguimos assistir nesta live, este feed de live, às comunicações e, portanto, é uma interação muito interessante entre o que estamos a ver e o que está a acontecer. O festival aéreo, já vamos falar um bocadinho como é que funciona do ponto de vista de quem voa, muito genericamente para lá, mas conta-nos mais coisas. Portanto, há o Warbird Alley em cima, ela só está à mostra o que a câmera aponta, há muito mais coisas, faltam aqui a zona dos T6, as zonas dos Harvards, a zona do Texan, estamos na América, falta os Chipmunks, falta os Spearman, falta isto tudo. É quase que infendável esta área de aviação Warbird, não é? É como o António estava a dizer, uma pessoa quando planeia o seu dia tem que fazer também uma gestão do espaço que vai visitar, porque é tudo muito extenso e às vezes temos infindáveis linhas de aviões e há de tudo. Por exemplo, aqui no Warbird Alley há o Warbirds in Review, que é uma espécie de anfiteatro onde todos os dias colocam aviões históricos e os pilotos ou os antigos pilotos desse avião contam histórias de como é que se voa nessa aeronave e muitas vezes é sobre os tempos da guerra.
E é também uma das partes mais interessantes deste Warbird Alley. Depois temos aqui em baixo, dá para ver perfeitamente na câmara do canto inferior esquerdo, muitos aviões com tendas montadas junto à aeronave. Cada tenda pertence ao operador do avião e é um dos grandes pontos fortes de Oshkosh. Pelo menos na altura em que eu fui, haviam 36 mil tentistas entre o campo Scholler e os aviões. E acho que é o sonho de qualquer piloto é chegar lá, nem que seja com um Cessna 152 e ficar a dormir no espaço do festival aéreo, algo que também é impensável em qualquer ponto da Europa. Uma pessoa, teoricamente, pode ficar a pernoitar, mesmo sendo visitante, dentro do campo do festival aéreo e ninguém lhe diz nada. E é uma liberdade sem igual em qualquer outro evento. Não há dúvida. A do lado direito que estamos a ver reflete a zona do aeródromo, a zona mais para sul, que neste caso tem aqui clássicos como Cubs, etc. Não é? Portanto, é um Antonov 2, ou é um Stinson, talvez. Tem Beechcraft Bonanza Vitel. O que é engraçado aos Oshkosh que eu gostei mais foi a quantidade de aviões que se vê e são modelos tão diversificados que às vezes uma pessoa não tem conhecimento do que está a ver. E eu, na altura, levei a minha câmara fotográfica e só quando cheguei em Portugal e comecei a pesquisar as matrículas de algumas coisas que vi, comecei a perceber que eram modelos únicos no mundo. Lembro-me, por exemplo, do Hamilton Metal Plane, que era a única voar no mundo e eu nunca tinha ouvido falar e achava que era um avião bastante comum por lá. E isso é que é o engraçado aos Oshkosh, é que por vezes um avião tão raro está exposto de uma forma tão banal, porque é mesmo banal para eles todas aquelas raridades que ali estão. E é algo difícil computar para nós, porque tem 10 mil aviões numa só semana. E é interessante, traz muito aquela ideia de que se queres fazer, faz. É um sítio onde as coisas realmente acontecem e este é o cereja no topo do bolo. Depois falar em pequenas cerejas, agora... Pelo menos 4 Beechcrafts. 4 TVs ali. Quer agora a experiência, Jorge, ali ainda estamos no Warbird Alley, aviões Warbird e similares. É ali que se faz os voos no trimotor e no B-25. Conta que vocês tiveram uma experiência especial num avião da marca Ford. Explica-nos lá isso. O Ford Trimotor. Então, o Ford Trimotor, feito pelo mesmo Ford que faz os carros, não é? É um dos aviões em que se pode voar quando quem vai aos Oshkosh e quer gastar algum dinheiro. Um é o Ford Trimotor, quem quer gastar mais dinheiro voa ainda no B-27 e também este ano acho que há a novidade de se poder voar também em B-25 e dá também uns passeios de helicóptero. Então conta-me lá como foi a experiência. A experiência foi fantástica. Eu mandei algumas fotografias da nossa participação nisso. Depois, então vamos passá-las para já a seguir, mas conta lá. Aquilo é uma coisa que está disponível, tu chegas a um guichê e compras um bilhete, é assim que funciona? Chegas a um guichê e depois há uma calendarização, porque há muita malta a querer voar, e portanto nós inscrevemos, já acho que foi para aí, calhou cedo, fomos cedo, porque já sabíamos que era assim, fomos logo cedinho, porque senão a fila era imensa e então esperámos para aí tipo uma hora e depois a seguir lá demos o nosso passeio de cerca de 20 minutos ou coisa parecida, foi de encher o papo, como se costuma dizer. E também fomos mais cedo para termos desconto nas tarifas, porque até uma determinada hora tinha-se desconto. Mas essa parte eu estava-me a esquecer, mas comia com o tesoureiro trata desses assuntos. Conta-nos então como é que foi isso. Como é que é a escolha de lugares, o que é que se vê lá de cima, quanto tempo é que eu vou? Conta-nos essa experiência de andar num avião. O voo é como o Jorge disse, deve ser cerca de 20 minutos. E o espetacular do voo não só é estarmos a voar no trimotor, como é sobrevoar a área toda dos aviões estacionados cá em baixo, à volta, ao redor do aeródromo, que isso então aí é fenomenal. É que parece uma dimensão com a ideia da escala muito diferente, não é? Não, parece um 13 de maio em Fátima, só que em vez de pessoas estão aviões. É o 26 de julho. Não, isso aí é uma maravilha. Olha, depois aterram,
com pena de já ter acabado, não é? Saem vocês e entram outros logo a seguir. Entram outros logo a seguir. Porque aquilo é de 20 em 20 pessoas, por exemplo, já não me lembro qual é que é a lotação do avião. Quem tem os bilhetes vai passando para outra área, onde lhes é feito o briefing de segurança, onde se assina os termos de responsabilidade e depois vai-se subindo a bordo conforme os aviões vão chegando e descolando. Ok, então eu queria só passar aqui um bocadinho dentro das depois de terem saído, claro que continuam a fazer tudo o que não têm tempo a fazer durante uma semana, que é visitar aos COS. O André há pouco estava a falar que havia esta coisa chamada Warbirds Energy Review. O que é que viram nos anos em que lá foram? António, viram alguma dessas apresentações? Eu vi pelo menos uma. Vi uma do... vi do Sky Raider. Não, e vimos uma também dos homens de Tuskegee, ou como é que é? Os Tuskegee Airmen, sim, que foram os primeiros. Tuskegee Airmen, estava lá um senhor a falar que já era coronel da Força Aérea, mas tinha participado na altura como subtenente. E também vimos uma menina a cantar temas da época ao mesmo tempo nos intervalos das exposições. E isso era extremamente interessante, porque a gente viajava do século XXI para o século XX só no virar da esquina. Era. E muito perto disso também havia algo que os aficionados da memorabilia antiga, que era este acampamento da época, não é? Também havia lá o que eles chamam Warbird Camping. Sim, isso aí também, na nossa altura acho que não havia por causa das chuvadas grandes que tinha havido, que eles tiveram que andar a mudar uma série de pessoas de um lado para o outro. Mas depois tem um comboizinho que se apanha e anda-se a passear pelo meio dos Warbirds. Fantástico. E qualquer coisa que se diga contra o Mustang ter sido o vencedor da Segunda Guerra Mundial é facilmente abafado e a pessoa corrida do comboio. Então, vamos passar aqui para depois conseguirmos ter tempo para ver tudo. A área seguinte é as do Home Built, onde vemos aviões Home Built, feitos em casa, experimentados tipicamente, não necessariamente a mesma coisa. Temos a zona conhecida do Brown Arch, que é o arco onde genericamente tiramos a fotografia fazer que tivemos. Temos as zonas dos fóruns e onde existem workshops. Assistiram a algum workshop enquanto estiveram lá? André? Assististe a alguma coisa? Não tinhas tempo? Desculpem, estava aqui a ver a transmissão e não conseguia fazer a minha... É difícil, não é? Estava distraído a olhar para os aviões. Eu passei muito brevemente pelo One Wonder Airplane, ou One Week Wonder. Conta-me esse projeto muito interessante. Eu acho que é o melhor projeto que os COS têm no que toca a workshops. Basicamente, há um kit para ser construído e durante toda a semana do evento, os visitantes, inclusive nós, podemos passar pelo stand e trabalharmos como voluntários na construção do avião. Por vezes é um Vans, outras vezes é agora não estou a lembrar, um Zenit, por exemplo. E depois, no último dia do evento, o avião voa. O que é fantástico. Basicamente, os visitantes do Festival Aéreo construíram um avião que em uma semana voa. Tem interessante também disto tudo, que é a FAA, que é a Autoridade Aeronáutica na América, tem, além de ter o stand presente, tem a autoridade presente. Quer isso dizer que cria um escritório temporário durante a semana dos COS para tratar qualquer assunto que os americanos quiserem tratar, uma vez que é uma atividade dos Estados Unidos da América. E nessa perspectiva, nesse projeto One Week Wonder, eles certificam e aceitam o flight test e o avião tem o carimbo no fim da semana. Portanto, é uma conjunção de variáveis que faz com que isto funcione, não é? E se funcione bem numa semana, tendencialmente motivará mais gente a comprar kits, a construir, a voar, e tudo isso mexe a máquina que está aqui montada, não há dúvida. Jorge, conta-nos coisas... Desculpa, só complementar. E quem não quiser comprar kit ou que seja, há um leilão de um avião todos os anos aí aos COS. Às vezes é um Carbon Cub, outras vezes é
no meu ano, já não me lembro o que era, mas há um leilão, a pessoa tira uma raspadinha, digamos, e pode ganhar um avião. Como a Ford faz todos os anos também para o Mustang, carro. Houve um português que ganhou um Mustang, mas depois teve muitas dificuldades em trazê-lo para Portugal, então acabou por o vender lá, mas houve um português que foi aos Coches e ganhou um Mustang. Está dito. É lá. Uma história interessante para um dia explorarmos melhor. Eu queria comentar em relação ao on-build, desculpa, Tomás. Falaste dos espaços on-builds, já se falou dos voos que se pode fazerem aos Coches. Eu voei no Bell 47 no Pioneer Camp e foi dos melhores voos que fiz na minha vida, porque de facto temos uma visão, como o Rocha disse, de como é que é o aeródromo por cima e é que temos a noção da dimensão do espaço. Mas no Home Build Camp há um Breezy, que é um build ultraleve, que leva os visitantes a voar gratuitamente. Basta uma pessoa ir para a fila e chegar a sua vez, vai voar por cima dos Coches sem gastar qualquer dinheiro. Extraordinário, extraordinário. Ali, muito perto desta zona, fica também a zona da Torre Control. Nenhum de vocês conseguiu lá ir ainda? Não. Normalmente é um espaço que está aberto depois só para mídia, mas às vezes o André podia ter tido essa oportunidade. De qualquer maneira, para falar aqui genericamente, antes de passarmos ao ponto seguinte, os controladores aéreos nos Estados Unidos são da FAA, da autoridade, e são voluntários nesta semana, enquanto trabalham em Oshkosh, tendo experiências variadas. Então, são veteranos naquele evento ou não, e essa é a ideia da máquina, passar a experiência de geração para geração. E existem postos avançados que são em rotas modificadas para que os pilotos, indo em diferentes tipos de aeronaves, desde helicóptero, avião antigo, ou avião privado, executivo, jato, o que for, consiga ter rotas diferentes, porque vêm em velocidades diferentes e entradas de formas diferentes. No entanto, existem genericamente 3 ou 4 só entradas para que vão todos em fila indiana, e quando chegam a esses pontos, muito longe ainda da cidade e do aeroporto de Oshkosh, são notificados pelo controlador aéreo que estão no chão de que devem seguir de acordo com a rota que está prevista no NOTAM. O NOTAM é uma notícia para os homens do ar, é uma informação genérica que explica como é que um procedimento está temporariamente alterado ou temporariamente em funções ou em ação para um determinado espaço aéreo. O NOTAM de Oshkosh são muitas páginas, mas está muito bem construído. Eu diria que são, acho que eram 39 a última vez. Sim, é isso. É isso mesmo. Obrigado. E portanto, nesse conjunto de páginas, de maneira muito fácil, está explicado como é que os pilotos devem voar. Têm todos de ter rádio, entretanto, não é comum nada comum o piloto responder às instruções do controle de tráfego aéreo, porque para permitir que muitos aviões voem, e para terem uma ideia aqui, estamos a falar de 10 mil aviões durante uma semana, 10 mil aviões a voar só na perspectiva de ouvirem comunicações, não responderem às instruções. Então, os aviões normalmente estão a aterrar em 2 pistas, ou numa e depois na outra, que é 90 graus, em função normalmente das condições meteorológicas, e depois assim que aterram, existem alguns bans, que são algumas possibilidades de autoridade permitir que algumas regras não sejam cumpridas. São feitos assessment de risco, ou seja, são feitas análises de risco para que funcione. Já estamos a falar de um encontro que já existe há muitas décadas, e uma delas é que, por exemplo, os aviões quando aterram não precisam de sair pelos taxiways, podem sair pela relva. Isso permite que mais aviões possam vir menos separados e, portanto, aterrar em espaços mais curtos. E as próprias pistas têm marcas de cores diferentes para que os aviões com velocidades diferentes possam aterrar em zonas da mesma pista ao mesmo tempo, permitindo outra vez que a segurança seja mantida. E, portanto, os controladores aéreos, depois, quando ao longo da semana ouvirem as comunicações todas, vão perceber que falam muito, os pilotos quase sempre não respondem, mas as coisas funcionam. E a passar então à fase seguinte, ao lado da torre de controle, então, existe a zona de exposição principal, onde estão zonas cobertas, onde todos os expositores genericamente estão presentes, onde se perde muito tempo, ou investe muito tempo a ver. Quem lá está uma semana, estou certo que viu aquilo várias vezes. António, conta-nos ideias do que é que viste lá, de novo ou não, que tinha sido lançado ou não, lá nesses exhibit hangars, que são aquela zona da entrada em exposição. Epá, tanta coisa. Em 2019, quando fui lá, queria ir à Bose comprar um headset, e quando cheguei lá, o senhor disse-me: então, mas quer comprar? É porque nós lançámos o novo ontem. E eu disse: então se calhar vou ter que esperar. Pois, só vai estar disponível em setembro e tal. E então tive que ficar à espera.
Olha, e ali muito perto fica também a Boeing Plaza. O que é conhecida a Boeing Plaza? A Boeing Plaza é conhecida por Boeing Plaza porque a Boeing patrocina a Plaza. Pronto, é uma praça grande onde eles todos os dias mudam os aviões. O Jorge está com o chapéu da Boeing, porque tem lá uma loja da Boeing, onde podemos comprar muita memorabilia da Boeing. E o que quer dizer que viste nessa praça? Eles todos os dias mudavam um bocadinho, mas em 2019 estava lá um F-35, estava um A-10, estava um F-22, B-17, um B-17, um 767 de reabastecimento, estava um P-3 da NOAA, não, da NOAA, da meteorologia, daqueles que entram dentro dos furacões. Também estavam estava a B-29 o DOC. O DOC às vezes estava lá, outras vezes não estava. Estavam C-130 com esquis para aterrar no gelo, na Antártida, por exemplo. E com os 4 jatos para ter a descolagem assistida por jato. Portanto, é uma praça muito... Houve umas vezes que esteve lá o F-15 também. Estava lá um 747 da UPS que fez o primeiro voo da fábrica direto ao Oshkosh. Porque em 2019 era a celebração dos 50 anos do 747. E então ele tinha de lado um decalque dos 50 anos do 747. Primeiro foi de Seattle, da fábrica da Boeing, para Oshkosh. Esteve lá em exposição a semana toda. E depois de lá é que foi entregue ao UPS. Olha, Jorge, ias dizer outra coisa também. Também teve lá um Galaxy. Um C5 Galaxy também. Já estava o Galaxy. Íamos entrar. Sentava para um lado e saía para o outro. A dizer há bocado, nós aqui estamos habituados nos festivais a ter barreiras e fitas e não sei o quê, e lá, como o André já referiu, a gente está ao pé dos aviões, em muitos pode-se entrar em vários Dakotas, no Galaxy, no 747, na B-17, etc. Portanto, é uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que nós estamos habituados. É um princípio da divulgação, não é? Os únicos que estavam cercados com correntinhas eram o F-35 e o F-22. E o helicóptero, já não me lembro qual era. E de certeza que tinham alguém armado a guardar os aviões. O F-35 tinha guardas armados, porque é um avião muito recente e eles não querem, têm segredos de Estado e cenas. Então, se andamos 9 anos para trás, que é 2010, que é a altura que foi o André, essa praça para ti, o que é que tinha então, nesse ano? Era isso que eu estava precisamente a pensar, porque é um bocadinho diferente da praça que vocês apanharam. O P3 da NOAA estava lá também, estava um Global Hawk, estava um T-38, da base que treina os pilotos de U-2, estava um F-4 Phantom, que na altura ainda estavam operacionais na Força Aérea Americana, eram utilizados como target drones e foram 1 ou 2 Oshkosh. O que é que estava mais? F-16, KC-135, da esquadra de voo que há em Milwaukee, a 1h30 de carro de Oshkosh, B-17, DC-4, DC-3, porque eram os 75 anos do DC-3, no ano em que eu fui, apareceram lá 42, sendo que 26 deles chegaram em formação, foi uma coisa incrível, e todos os dias havia largadas de paraquedistas a abrir o festival aéreo com DC-3. Assim, havia um Falcon que tinha umas winglets experimentais, também achei muito interessante, mas acima de tudo o que eu achei mais interessante, que é o que já foi referido, é a facilidade com que se entra nos aviões. O C5 Galaxy não ter filas, ter o nariz e a parte de trás aberta, e até aí se vê que os tempos mudaram. Na minha altura foi um C5B, que já não voam, e na vossa altura eu já estive a ver, foi um C5M, que são os novos. Ou seja, toda a aviação está em constante mudança. E o que é engraçado de Oshkosh é que nenhum ano é igual. Uma pessoa vai lá um ano e no ano a seguir é tudo diferente. E dá sempre vontade de voltar. E isso é que é difícil porque estamos longe e às vezes não é possível. Mas eu já estou
a pensar em regressar daqui a 2 ou 3 anos para ver. O Zé, no fim, fala um bocadinho sobre isso e fica já aí debaixo da orelha essa ideia. Que é André, eu diria mesmo mais. Oshkosh não é diferente de ano para ano. Oshkosh muda todos os dias, às vezes mais do que uma vez por dia. Passas de manhã na Boeing Plaza, estão lá uns aviões. Vais dar uma volta para os Warbirds, voltas. Epá, então, os que estavam aqui, já os mudaram, já estão outros. Já estão outras pessoas lá, já estão... É espetacular, é uma coisa, é inacreditável. A logística e essa dinâmica é interessante. E o acesso também, no caso do, por exemplo, eu lembro-me que havia um dia que eu já estava a ir embora do festival, queria ir embora mais cedo nesse dia, e de repente chegou ao C5. E o C5 começa a taxiar para dentro da Boeing Plaza, até que há uma altura que desliga os motores, mas eu cheguei a estar como visitante, eu não era pressa, era visitante, eu estava ao lado do Marshaller que tinha as lanternas, e o C5 a taxiar na nossa direção. É esse o tipo de acesso que se tem. E isso é que é incrível. E depois temos o concerto ao final do dia. E tudo varia e é muito engraçado porque, é como tu dizes, há 6.000 movimentos por dia em Oshkosh. É o World's Busiest Tower durante uma semana. E é muito difícil ver sequer 25% do evento, mesmo que esteja lá uma semana. Concordamos todo com isso e é bom irmos muitas vezes para conseguir ficar com algum dessa percentagem. Mas uma coisa gira que é esta expressão que usaste, que é a liberdade, não é? Que é há liberdade e máxima responsabilidade. Normalmente, o aviador americano, por causa da estabilidade de eventos, por causa da liberdade que é um toma lá da cá no sentido em que dão-me isto, mas eu não vou passar a linha, não passa a linha. E, portanto, é comum nós sentarmos nas cadeirinhas em frente da flight line, que nem precisa ser fita nenhuma, tem uma marca no chão só, e não precisamos estar a pôr um pé para lá da linha, porque não pomos, não. É uma regra. E permite coisas como essa, como estamos a andar entre áreas, não é? E depois mandam-nos parar, porque agora nesta estrada que estamos a atravessar vai passar um P51 que vai estacionar, e portanto e nós paramos. E vemos o P51, tiramos as fotografias, às vezes já não tiramos muitas, porque já tiramos muitas àquele avião em particular, e portanto essa uma das grandes liberdades e do grande plus que temos lá. Os dois pontos de civismo, desculpa, que eu reparei em Oshkosh, foram dois que eu vejo algo parecido em Inglaterra, mas não a este nível. Foi, número 1, estamos a caminhar pelo festival e por alguma razão alguém deixa cair um pouco de lixo, não deliberadamente no chão e começa a voar. Há de haver alguém do público que vai ver esse lixo, vai apanhá-lo e vai pôr no lixo. Não fica para lá a passear. E a outra foi precisamente a tal história das linhas no festival aéreo para ver o evento, em que não se passa a linha, mas uma pessoa chega de manhã, coloca lá a sua cadeirinha, vai fazer o que tem a fazer e volta 5 horas depois, a sua cadeira ainda está na linha da frente, ninguém a tirou do sítio, nem ninguém se colocou à frente. E isso é um civismo que não se vê em muitos lados. E achei também isso incrível. Sim, em Duxford devia-se um bocadinho isso. Nós também lá em Duxford deixámos as cadeiras e fomos ao museu e tudo, depois quando voltámos estavam. Mas depois tivemos... Mas em Ferreira já não foi. Não, nem em Dijon então até nos tiraram as cadeiras para trás e só faltou sentarem-se nelas. E em Fertel é a mesma coisa. Portanto, ali já e na Holanda colocam-se de escadote na linha da frente. Então, sim. Vamos passar aqui para essa parte que já percebemos que a educação é importante, não há dúvida nenhuma. Há duas áreas para falar aqui, falo rapidamente delas. Uma é Vintage Showplane e Vintage Parking e Camping. Alguns aviões que estão em exposição e depois, em função do operador, do dono, o avião pode estar a concurso para uma data de prémios que existem. Vamos chamar de prémios de elegância, se quiserem, de restauro, de raridade, e eles têm a marca no hélice, tipicamente, e depois, ao fim da semana, sabe-se quem é que são os vencedores desses aviões que estão em exposição. Todos eles estão em zonas ou específicas para o showcase, portanto, são os mais bonitos, se quisermos, mas não quer dizer que são aqueles que necessariamente permitiram que ficarem em concurso. Há de haver outros aviões igualmente bonitos que não estão a concurso e estão noutras áreas, e esta zona vintage está repleta de todos os tipos de modelos que nós vemos nas revistas, vemos nos filmes, etc. E depois há uma zona chamada Ultralight, interessante porque dedica-se a esta temática da aviação ligeira, que tem ainda mais uma outra pista, que ainda não tínhamos falado até agora, que é esta Ultralight Runway, que é uma pista que funciona mais ou menos a 45 graus com a pista que está a ser usada para as aterragens, logo ali ao lado, mas através deste NOTAM que falamos há bocado e de umas regras bem definidas, está em uso para aviões que estão só num circuito muito fechado, se quisermos, a fazer voos de demonstração, voos com paramotor. É nessa zona que ao fim do dia há os voos de balão de ar quente ou de manhã
muito cedo também existem, são ligados balões de ar quente para que a gente possa ver outro tipo de aviação que não pode acontecer depois durante o dia também. Portanto, esta é uma zona ainda mais a sul da pista, mas toda ela ligada através do tal comboio que falámos há bocado e acessível a qualquer visitante do espaço. Ia falar só de um detalhe antes de Só voltarmos acrescentar uma coisa. Claro, António, força. Todos os dias há airshow durante a tarde, mas à quarta-feira e ao sábado há airshow noturno. Desde 2018 ou foi 2019, já não tenho a certeza qual foi o ano, na zona dos ultralights, nos restantes dias, há um show noturno, seja com ultraleves ou até só com aviões telecomandados, de alta performance, com campeões que fazem coisas que a gente nem percebe como é que eles os fazem com os aviões, mas conseguem fazê-lo com aviõezinhos com LEDs a dar luzes e fumos e tudo e mais alguma coisa. Tudo ao som da música. Epá, é espetacular aquela parte. E a dificuldade, outra vez, quem está lá eu vou ver aquele evento que é, por exemplo, às 9 da noite ou o que for, não é? Mas ao mesmo tempo tenho a palestra não sei onde, ou tenho outro evento qualquer não sei onde, e a dificuldade às vezes é de conseguir ter tempo ou agenda. As áreas são bastante... Sim, mas em 2019 ainda havia mais uma pista de relva, que era onde estavam a fazer aqueles gajos que andam lá no Alasca, que fazem aterragem. Mas esta pista é dos ultralights. A dos ultralights ainda tinha outra. Não, esta era de relva, foi onde nós fomos e fomos comidos pelos mosquitos ao fim do dia. Pois é verdade, os gajos comiam. Então vou só para uma questão de gestão de tempo aqui para falar... Não, uma outra zona, vocês estão a esquecer, que é a zona... Mas tu vais falar nela agora e tens o tempo de antena para falar. É a zona dos anfíbios. Conta-me. Que fica lá num lago, que eu agora não me lembro o nome. Winnebago. E está organizada, há uma carreira de autocarros, aquele tipo de autocarros escolares americanos, nos leva lá, porque isso é fora aqui da zona do aeródromo. Quanto tempo demoras a lá chegar, Jorge? Lembras-te mais ou menos? Quanto tempo demora? Demora aí, sei lá, não chega a meia hora. Ok. E depois pode-se passar lá o dia, tem lá sítios para comer, pode-se tomar banho, pode-se ver-se os aviões anfíbios e depois apanha-se outra vez o autocarro de volta, e isto é tudo à borla, apanha-se o autocarro de volta para o aeródromo. Fantástico. Essa zona era espetacular. Se eu já gostava de anfíbios, então é que fiquei mesmo apaixonado. Aquilo era uma maravilha. Vou falar só aqui... E tem uma grande aterrar dentro d'água. Era ali mesmo ao pé, depois vinham de barquinhas pessoas e tudo. Não, era uma zona... além de ser uma zona muito fresca, porque era altamente arborizada e, portanto, estava-se à sombrinha e tudo, era uma coisa muito bom. E, o facto de ter os anfíbios era a cereja no topo. Essa é uma das grandes diferenças, é que o outro, no Whitman Regional Airport, não há sombra. Não há sombra nenhuma, só se for debaixo das asas dos aviões, porque o resto é um aeródromo completamente aberto. E na zona da base marítimas, anfíbia, aí sim, tudo com árvorezinhas e a gente fica ali ao fresquinho, que é uma maravilha. Eu acho que nunca deitei tanto protetor solar, porque o dia todo ao sol, o sol freta, não é? Então vou falar aqui só de mais uma coisa, já falámos há bocado no início do Pioneer Field, que é este outro aeródromo embebido, ou se quiser uma parte original desta pista de Whitman Field, que tem a ver com um aeródromo uma pista de relva, rodeado de hangars, anos 20, 30 e similares, onde também ao lado da pista está o Museu da IAA, só por si um museu que merece uma visita, porque tem lá muita da aviação experimental original, muitos clássicos e outros experimentais que deram origem a projetos depois interessantes, e só por si vale só quase uma Dakota Talk só para falar do museu. Genericamente, enquanto um dia em que de manhã levantamos, se calhar ao barulho do avião que aterra, estamos o dia todo a visitar estas várias áreas, chegamos ao fim do dia e ficamos com a ideia que acabou porque, entretanto, acabou, sei lá, o festival noturno aéreo, ou o concerto, ou o que for,
na verdade não acaba aí, porque depois no Camp Solar, como nós sabemos, e várias atividades podem acontecer, nem que seja falar com o vizinho do lado, que vai falar só sobre aviões, que é o único tema que se fala durante uma semana, mas também esta dos filmes ao ar livre. Vocês viram algum dos filmes enquanto estiveram lá? Não. Não, eu não vi nada. Estavam todos cansadíssimos. Mas Não, uma das coisas... é que era dias de média de 11 km por dia, a pé. O detalhe que eu queria só falar aqui, atenção dos filmes, é que os filmes são escolhidos com a temática da aviação. Normalmente, por exemplo, o James Bond, há sempre um filme do James Bond a passar, porque o James Bond tem sempre uma cena que tem a ver com a aviação, e a parte interessante é que o filme é conjugado de várias formas, uma delas, tudo com os seus patrocínios, obviamente, em que os produtores e, normalmente, o coordenador, o stand coordinator da parte aérea, explica um bocadinho antes do filme começar como é que foi feita a parte aérea. Se envolve, por exemplo, um DC-3, lá na América, um C-47, é explicado que este avião foi comprado, alugado, foi feito isto, esta parte é em estúdio, esta parte é voo real, e traz o ambiente aeronáutico para o filme que estamos a ver, e essa é a premissa genérica do filme. Eu passo que vi, desculpa lá, e pelo que vi, o Top Gun é sempre um dos filmes que passa todos os anos. Este é muito todos os anos. Este ano só não passa porque só está previsto lançar. Já passou. Não, já passou ontem, passou o antigo. Não, passou o que ainda está. O que vai sair ainda não está, não é? Em novembro. O que ainda existe. Eu ia passar aqui para pedir, Filipe, que possas pôr algumas então fotografias, Santinho, e que nessas fotografias que possas passar, quem as tirou, quem lá esteve, possa comentar o que é que aconteceu à volta delas. Jorge, já falaste da falta de cerveja? Mas é importante, Jorge, fala. O som. Está guardado para o fim, porque até aqui só tivemos a dizer bem e é tudo verdade. Mas há um defeito. É que não se pode beber cerveja em Oshkosh antes das 5 da tarde, que é a regra lá do estado do Wisconsin. Portanto, novidades importantes às 5 da tarde nós já estávamos no bar do Vintage, que era o sítio onde havia maior variedade de cervejas. Não, e era o único que vendia álcool. Os outros sim, não era dos poucos que vendia álcool. Sim. No meu ano havia até no parque de estacionamento festas barbecue à noite. Eu não vi nenhum filme porque estava sempre lá. E ainda havia todas as noites o barbecue internacional, onde quem fosse estrangeiro jantava gratuitamente. Não, é verdade. Por acaso esqueci-me de falar disso. O nosso jantar foi muito interessante. Uma festa convidaram-nos para o barbecue, nós todos contentes, depois davam-nos umas farripas de carne, um pão e um biscoito. Mas era de graça, cerveja havia a rodos e era só para o pessoal estrangeiro, era muito giro. Bom, depois na sexta-feira ou que foi, saímos com a bandeira portuguesa. Também há a cena da parada, exatamente. Então vamos pôr as fotografias então para falar um pouquinho do que é que foram as nossas experiências, para pelo menos termos uma ideia graficamente do que é que foi. Portanto, estamos à espera só que elas sejam partilhadas pelo Filipe. Uhum. Olha a Miss Virginia. Conta, o que é que era a Miss Virginia? Foi um dos Olha que bem polido. Olha que bem polido. No dia D. Aqui já está com a pintura pós Segunda Guerra Mundial, que ainda continuou ao serviço da Força Aérea. Ok. Conseguiram entrar neste avião? Eu entrei. Sim, sim. Não, eu estou a ver isto no telemóvel. Estou a participar no telemóvel. Então fazemos o seguinte, pomos o vídeo depois como nota extra. E então, mas queres que eu partilhe? Espera aí. Não é aqui.
partilhar ecrã. Aqui está. Acho que é esta. O ecrã inteiro. Enquanto está o António a procurar aqui as fotografias, André, tu tiveste a tua experiência de voo, consegues falar-nos dessa experiência de voo que tiveste lá enquanto foste? Eu Estão a ver? voei de... Sim, estamos a ver. Eu voei de Bell 47 no Pioneer Camp. O que é um Bell 47 para quem não É um helicóptero dos anos 40, é dos primeiros da Bell, talvez o primeiro. É um helicóptero muito semelhante ao Alouette 2 e gostei bastante porque, acima de tudo, consegui voar à janela. Aquilo não tem janelas de lado, mas tem um lugar do piloto, um lugar central para passageiro e outro à janela. E consegui que a pessoa que eu não conhecia de lado nenhum que foi voar comigo, perguntei-lhe se podia ir à janela tirar fotos e ele disse sim, desde que fotografes um diávila de mosquito que está aqui nos costas, que foi o que eu ajudei a restaurar. E assim foi o acordo. Fotografei o avião dele e também fotografei todo o resto. E como também já aqui foi falado, as operações de voo em Oscos são extremamente complexas, mas o que é impressionante é que, de facto, até os helicópteros têm o seu próprio circuito dentro do evento e até mesmo durante o festival aéreo, em que não há penetração desse espaço aéreo, e uma pessoa pode voar sobre as posições e ter essa visão detalhada de como é que é o espaço. E foram os $40 mais bem gastos nos Estados Unidos. Excelente, só ideias boas. Então, António, estás a partilhar fotografias, quando quiseres, quem tirou fotos pode comentar. Estas fotos são do Jorge, portanto ele é melhor ele ir falando. Este é o tal 747 do PS que a gente falou há bocado, que estava na Praça Boim. Uma das coisas que eu quis, quando estava a selecionar as fotos, escolhi, foi precisamente aquilo que estava a falar há bocado, de a gente ver os aviões e à volta dos aviões vê-se gente. Ainda agora numa fotografia que, por exemplo, acabou de passar ali, estava um indivíduo de andarilho. Portanto, é como se a gente estivesse em casa ou se estivesse a mexer no nosso quintal, numa coisa de que fazemos parte. Essa para mim é a coisa mais ali estão falando de andarilho, e portanto a gente está ali ao pé dos aviões e não só há também algumas fotografias em que na pista nós estamos mesmo, as primeiras cadeiras estão mesmo junto ao taxiway, portanto, os F-35 passam ali ao nosso lado e as B-26 e etc. Uma das visões mais interessantes que eu tive, como tu dizes, dos aviões a passar junto a nós, e mais um daqueles aviões que eu nem conhecia ao talho a história, foi quando eu estava no Warbird Alley e de repente chega um F-4 Corsair à minha frente e recolhe as asas, com os motores a trabalhar, literalmente ao meu lado. E depois fui pesquisar e esse avião tinha acabado de ser restaurado e era a primeira vez que aparecia em público. E depois ganhou a chave de ouro, a chave inglesa de ouro de Oscos nesse ano. É aquelas pequenas coisas que se encontram por acaso e que estamos literalmente ao lado delas quando acontecem. E como tu dizes bem, só uma semana depois ou mais é que tu vais perceber a implicação do que estás a ver, porque não consegues absorver, é demasiada informação, mas extraordinário. Reparem que só os aviões militares é que estão rodeados por uma fita mais expressiva, ou por uma presença militar mais expressiva. Do resto está literalmente... E nem todos, porque eu estive dentro do main landing gear do C5, literalmente lá dentro, e ninguém me disse nada, e não havia fitas. Olha, o que é aquilo desenhado no céu? Aquilo é um tipo de escrita aérea? Isto era 50 era festejar os 50 anos de Oscos. De Oscos. Portanto, era os 50 anos que o festival se realizava ali naquele sítio em Oscos. Não era naquele sítio, era a 50ª vez que o festival se realizava. Neste aeródromo em específico, não era a 50ª, porque as primeiras ainda foram num outro sítio qualquer. Depois mudaram para este, tinha mais espaço. Isto ainda nem tínhamos chegado, estávamos a chegar. Exatamente. Estávamos na fila dentro do carro. Esta fotografia eu tirei dentro do carro. Pois, estávamos na abri a janela dentro do carro. e tirei com o telemóvel. António, tens uma ideia de quão alto pode estar o avião para fazer esta escrita? Não tenho ideia disso. 6.000 pés, 5.000 pés.
por aí, não é? Pois. Eles fazem isto é feito na horizontal, né? No plano horizontal, e depois vemos de cá de baixo. Isto é uma qualificação, eles têm que aprender a fazer isto, porque isto tem tudo uma certa arte. Então o que é que temos mais? Temos aqui, por exemplo, a listagem, quando nós fomos fazer na quinta-feira ou na sexta-feira, agora já não me recordo exatamente o dia, havia uma parada com todos os estrangeiros que tivessem a visitar Oshkosh. E então eles fizeram as contas para todos os visitantes internacionais que se inscreveram, e de Portugal só estavam 3 e éramos nós, os 3. E deixa aqui a curiosidade para depois pormos o trailer de 2019, o oficial da EA, e eu acho que se veem os senhores nesse vídeo, quando mostra a bandeira de Portugal. Se fizermos um oficial 2019 é este. Sim, senhora. Esta fotografia que estão a ver agora foi quando nós ainda estávamos a entrar com o carro. E esta é a primeira visão da quantidade de aviões que se foi estacionado. Eu já não fiquei muito impressionado, porque era a segunda vez, mas o Jorge e o Zé ficaram muito impressionados. Claro. Eu não sei se vocês tiveram essa noção quando foram, ou pelo menos em 2010 foi assim. Eu achei impressionante o pouco trânsito que há para chegar ao Festival Aéreo a qualquer hora. É tudo muito fluido, está tudo muito bem organizado, muitos voluntários no estacionamento, quer sejam militares, quer sejam pessoas de 15, 10 anos a ajudar voluntários, e é tudo muito fluido e muito bem organizado. Enquanto em Portugal ou em Inglaterra, quando uma pessoa vai a um festival aéreo, fica horas no trânsito, por uma má hora. É para o que a gente vai para o ano. Nós não foi bem, porque tinha havido umas Nós não foi chuvadas bem, muito nós ainda grandes. apanhámos. Tinha havido umas chuvadas Nós muito ainda grandes, eles tiveram que mudar os acampamentos, e aquilo foi um bocado confuso por causa disso, porque eles em cima da hora tiveram que andar a mudar montes e montes de coisas. E então demorou um pouco, mas... E o acolhimento também era uma balda do caraças, tinha que estar a passar de guichê para guichê. Quando nós lá chegámos só estavam 2 guichês a passar fitas, portanto, tudo com bilhetes pré-comprados e tudo, como fizeram este ano, é muito mais fácil. Esta é a nossa tenda. A nossa habitação. Só uma nota, é porque nós comprámos todo o material de acampamento quase lá, porque é tão barato comprar isto lá que não vale a pena o que se gasta a mais de transportar de avião material para lá. Então comprámos, e depois, de tal maneira que depois deixámos lá a tenda. Ficou como doação. A tenda e os colchões. A tenda e os colchões. E os sacos de cama. E os sacos de cama também, é verdade. Mas vai na volta, já pensei. Os gajos puseram uma bomba, explodiram. Ainda pensavam que tinha sido o Bin Laden que tinha lá deixado. Não, em Oshkosh eles não fazem nada disso. Esta é a Boeing Plaza. Só aqui, de repente, aviões grandes, vemos um 767 reabastecimento, o 747 da UPS de carga e o DOC, o B-29. Ainda ali atrás está o que parece ser um C-130, o que é? E do lado esquerdo está um Starship, um Beechcraft Starship, que já não se fabricam há muitos anos, que é desenhado pelo Burt Rutan. Em relação ao Starship, no meu ano, eu vi um a aterrar numa pista mais distante e o festival é tão grande que eu durante uma semana nunca mais o voltei a conseguir encontrar. Ou seja, vi o a aterrar e nunca o encontrei. É enorme. Este é o C5. Com as janelas abertas. Geralmente só havia fila para ir ao cockpit, de resto. Este é o interior do C5, não é? É pequenito, é uma coisa muito pequenininha. Num dos dias meteram lá uma banda inteira a tocar e o pessoal ficava cá fora a ouvir. Isto foi no dia da parada. Nós pensámos que eles não iam ter a bandeira de Portugal, mas eles tinham a bandeira de Portugal. Aquela bandeira grande é de lá deles. E eu, claro, levei a bandeira da Madeira, porque isto, Portugal é giro, mas a Madeira é que é. E não sei se estão a ver, o Jorge e eu temos t-shirts do Vintage. Acho muito bem, só temos que repetir isso em próximas edições. E também tem a bandeira ao contrário.
Eles sim. Não, isto uma era da vergonha. fotografia. Uma vergonha. Aqui, esta entrevista deste Michael senhor. Collins. Esta Aí é o Michael esta Collins. parte foi. Este é o Theatre in the Woods, é uma sala, só que depois eles abrem as laterais, isto fica tudo aberto. Neste dia foi tão concorrido ou tão pouco concorrido que tiveram que ir buscar umas centenas de cadeiras, não sei onde, porque havia gente dos lados e atrás, fora, por todo o lado, para ver o Michael Collins, que já morreu este ano, acho eu. É o senhor que está à direita. É o senhor que está à direita e, embora com 80 e tal anos, o homem era super, super divertido. Foi espetacular ficar a ouvir as histórias dele. Só houve uma altura que não teve aplausos e teve alguns zunzuns quando o gajo disse mal do Trump. Ah, sim, exatamente. Foi a única vez que se viu assim uma não unanimidade no que ele estava a dizer. Yeah. Mas foi espetacular. Eu filmei até, esta parte já voltou ao início, mas o Jorge tem aqui mais fotografias. Nós ainda falámos pouco do show noturno, mas há aqui fotografias do show noturno. O show noturno, para que se vejam os aviões são todos equipados com muitas luzes e pirotecnia, geralmente na ponta das asas ou na parte de baixo das asas. Nesta fotografia vocês conseguem ver que tem luzes na parte interior do motor, luzes a iluminar o avião e na ponta das asas os aparelhos pirotécnicos e ainda uma luz para se ver o fumo a sair do motor. Este é o Gene Susi. Este é o Gene Susi, que é um gajo muito famoso nos Estados Unidos, na parte dos air shows. Isto aqui era um super chipmunk, que fazia um show de acrobacia, tinha as asas todas iluminadas também. Que era pilotado por um senhor de 80 anos, que entretanto faleceu num acidente nos Estados Unidos, com este avião. Pois, esse aí já não sabia. As fotografias não fazem jus, isto ao vivo é 1000 vezes melhor. Isto era um espetáculo muito engraçado com o Sukhoi 27, salvo erro. Não é 27? Acho que era um Sukhoi 27. 26. 26? Pronto. Depois o 27 é jato. E então ele fazia uma espécie de jogo de computador e ia-se ouvindo uma voz como se fosse do jogo e as luzes iam apagando, iam acendendo e ele fazia várias manobras, era espetacular. Depois eles têm sempre, a americana, claro, o que eles chamam o Wall of Fire, que é uma parede de fogo que acontece no fim. Geralmente quando passa um caminhão com motor a jato na parte de trás, com o afterburner ligado, só para fazer barulho e lume e coisas dessas. E uma coisa que uma pessoa não repara é que nessas Wall of Fires, ou pelo menos não se repara nas fotos, é que uma pessoa sente o calor da explosão. Sim, é incrível. Não, embora isto aqui foi das esteja coisas- uma distância considerável, mas de qualquer forma. Isto foi das coisas mais impressionantes que eu vi, porque já tinha visto muitos shows aéreos, muitos air shows, exibições, mas nunca tinha visto uma exibição noturna. E era fenomenal. É de facto impressionante. Esta Wall of Fire eu vi foi durante o dia e foi um momento muito especial porque eles voaram 4 B-17 sem formação e na altura em 2010 haviam 13 a voar no mundo, por isso era uma grande percentagem dos que estavam airworthy e eram escoltados por 2 P-51s ao som da trompeta a tocar uma melodia dos perdidos em combate, dos POW-MIA. E no final da melodia ter acabado, fizeram esta explosão de potente. E foi um momento muito emotivo porque toda a gente estava em pé a prestar homenagem aos mortos em combate. Também foi muito bom. Os americanos nisso são muito bons. Eles prestam muita homenagem aos veteranos de guerra, aos prisioneiros, àqueles que combateram pelo país. Eles prestam muitas homenagens nesse sentido. Era ali a medalhinha que o Jorge tem. Salute for the Veterans. Pois agora estou eu a partilhar, não se vê. E todos os anos, este é o Beechcraft 18 do Matt Yonkin. Exatamente.
Em relação à homenagem dos militares, todos os anos há uma companhia aérea parceira da Oshkosh que leva de manhã os veteranos de guerra a Washington, a visitar monumentos de guerra e o cemitério dos mortos, e depois regressa ao final do dia e é recebido com pompa e circunstância aos Oshkosh, tanto pelas famílias, com cartazes bem-vindo a casa e etc., bandas de cheerleaders, da equipa de futebol americano local. É tudo aquilo que se vê nos filmes, acontece mesmo durante o evento e é incrível. Sim, não, e uma coisa Salvo que eu erro à achei- quinta-feira. Uma coisa que eu achei incrível também é que, por exemplo, os veteranos têm prioridade de acesso a tudo. Quando estão nas filas para apanharem os carrinhos, para apanharem os comboizinhos para andar a visitar, os veteranos passam à frente das filas todas. Ao contrário dos deficientes, que era uma coisa que me metia uns nervos doidos, porque, por exemplo, estava na fila para o comboio para ir passar no meio dos Warbirds e estava distraído, não vi que atrás de mim estava uma senhora com 2 muletas. Epá, quando me voltei fiz questão de deixar passar a senhora. A que estava à minha frente começou logo, ela tem que esperar como os outros, não é veterana, para poder passar à frente. Epá, isso chocou-me um bocado. Acho muito bem o que os gajos fazem com os veteranos, mas aquela diferença e aquela birra da senhora foi uma coisa que me chocou. E depois verifiquei que havia assim em mais sítios. Que era... pronto, é prática deles. No embarque dos aviões, quando nós embarcámos Sim. em Baltimore, os veteranos e os membros das Forças Armadas, mesmo que estivessem à civil, embarcavam à frente. Obrigado por terem assistido a mais uma Dakota Talk, neste caso sobre o Air Venture em Oshkosh, festival aéreo que está a durar esta semana toda na América. Vamos, ao longo da semana, postar muita informação para que possam também acompanhar isso. Obrigado por terem assistido, obrigado por terem ido ao YouTube ver mais uma Dakota Talk e voltamos a ver-nos em breve. Saúde para todos e até à próxima. Obrigado.